Quer descobrir de uma vez por todas como funciona a rede de corrupção no Brasil e no mundo? Informações claras, objetivas e com comprovações que não aparecem em nenhum jornal. Você pode ter acesso agora por 15 dias gratuitos. Seja um dos privilegiados, assinante da rede de comunicação Conhecimento é Poder, que desfrutam de conteúdo exclusivos e atualizados constantemente. Vamos começar pela parte 1, que é esta parte que a gente escolheu para dar início. 1. Continuidade de desafios econômicos com alto desemprego, inflação e baixo crescimento. Esta é a previsão para 5 anos, durante esse período, nos próximos 5 anos do Brasil. Esse é o cenário para o Brasil. Continuidade de desafios econômicos com alto desemprego, por quê? Porque a tendência da digitalização, automação, inteligência artificial tomando mercado vai ser grande e nós vamos ter um índice alto de desemprego. Esses índices calculados, eles vão de 12%, 13% até 40% das pessoas sofrendo com a questão do desemprego. Porém, nós vamos perceber na live que existe uma seguinte situação. As pessoas irão enfrentar desafios, essa é a palavra. Por quê? Porque, na realidade, muitos empregos e possibilidades de trabalho existirão, mas de um formato diferente do que é hoje. Já está acontecendo, né? Nós temos o Como Ganhar Dinheiro, que é um programa que nós desenvolvemos na rede, né? Toda semana, nas quartas-feiras, às 15h30, estão convidados, ou às 17h30, não lembro agora, acho que é 15h30 ou 17h30, na quarta-feira. Nós estamos ensinando as pessoas a trabalhar nesse novo mercado, um mercado que não vai ter carteira assinada, um mercado onde a rentabilidade vai depender da produção, um mercado onde você vai ter que trabalhar muito para ganhar talvez o mesmo, ou um pouco menos, e da alta qualificação, ou seja, das pessoas que vão ter grandes mercados para trabalhar se tiver boa qualificação. Essa qualificação depende de quê? Voltar a estudar. Mas não é voltar a estudar em escola normal, é voltar a fazer cursos técnicos específicos, especializados, para que você consiga entrar nesses mercados e ganhar dinheiro. Mas nós estamos ensinando no Como Ganhar Dinheiro a desenvolver esses processos. Não fizemos na semana passada, mas estaremos fazendo essa semana, e mais novidades vêm aí. Hoje, as possibilidades de se ganhar dinheiro são muitas, mas a condição está totalmente linkada ao conhecimento. Então, se a pessoa não tiver conhecimento, ela vai ter algumas dificuldades. A mão de obra repetitiva, aquela mão de obra não qualificada, ou a mão de obra de certos trabalhos, vocês vão ver aqui na live, eles tendem a desaparecer. Então, as pessoas vão ter que se requalificar, reposicionar e observar as tendências de mercado para conseguir trabalhar. Tá? Isso é fato. Isso é fato, e a gente já tem isso muito claro para a gente, que vai ser assim que vai funcionar, tá bom? Dito isso, inflação, porque vocês vão perceber que o Brasil está perdendo investidores, o Brasil já vem perdendo investidores há muito tempo, a rede acompanha isso pelo menos há 6 anos, e as indústrias saindo, né, e todo um processo em andamento, então o Brasil vai ter dificuldades em relação a isso, a inflação vai ser grande, e com as pessoas ganhando menos, né? Então teremos um Brasil empobrecido, de certa forma, e isso vai criar uma situação um pouco caótica no país daqui a algum tempo. E baixo crescimento, obviamente, se você não tem investidores, se você não tem desenvolvimento, você não tem crescimento, né? O que, obviamente, uma coisa vai atrelar a outra e as coisas vão ficando cada vez mais difíceis. O Brasil está enfrentando os impactos da fraudemia, e isso pode permanecer um obstáculo à recuperação total. A fraudemia atingiu todo o mundo, né? E o processo da fraudemia tem a ver com uma série de ramificações que nós estamos falando aqui na rede. E já falamos há muito tempo, mas agora nós estamos aprofundando e descobrindo muito mais coisas. Então, a fraudemia que visa destruir a forma que se trabalhava, o tipo de trabalho industrial, o tipo de trabalho empresarial, o tipo de trabalho comercial, ele está sendo transformado. Para vocês terem uma base no que eu estou falando, se eu chegar agora e disser para vocês que tem empresas que estão indo para o metaverso, você vai falar que raios é o metaverso. Entendem? Então, nós temos esse movimento. A quebra das empresas da indústria vai continuar.
ela vai continuar e, muito provavelmente, com os conflitos que virão, será acelerada. Então, por que isso? Porque a digitalização, a automação e a inteligência artificial, se vocês perceberam nos últimos 2 anos, a velocidade com que a inteligência artificial avançou para o mercado, onde as pessoas mal ouviam falar nisso, achavam que era ficção e filme, e agora está bem na sua frente, né? Essas questões da automação, da digitalização, elas tendem a criar um processo que vai levar a uma situação caótica, e nada tem a ver com essas questões ligadas a vírus, não é? Mas vai continuar sendo assim para a massa. Para a massa é o vírus, para nós é muito claro o que está em andamento. A transformação do ser humano, a transformação do mercado global para se tornar algo conectado à rede, tanto o ser humano quanto o mercado global, se entrando num processo de transformação onde eles visam desenvolver processos todos linkados à internet. Isso causa os medos que vamos conversar amanhã sobre singularidade. E, inclusive, a singularidade, eu não sei se eu coloquei nessa live, ela também ameaça o Brasil. Então, é todo um processo que nós vamos estar aqui apresentando durante a live. Nós vamos, depois, ao final da live, abrir para as perguntas da audiência. Então, sintam-se à vontade para deixar suas perguntas no chat. Está sendo transmitido pela TV Play também, mas lá a gente vai poder acessar. Só vamos falar com as pessoas que estão aqui no Zoom com a gente, assistindo ao vivo. E, aliás, muito obrigado a todos aí pela audiência. Bom, vamos lá. Vamos agora começar a detalhar esse processo do que vai acontecer nesses próximos 5 anos. A crise fiscal e dívida pública elevada limitam o crescimento. O Brasil gasta muitos recursos para pagar os juros da dívida pública, deixando pouco investimento para as atividades que estimulam o crescimento. A crise fiscal também aumenta a incerteza e afasta investidores. E vocês vão ver a palavra afasta investidores muitas vezes durante a live. E isso não tem nada a ver com governos, porque quem segue a rede sabe, não existe bandeira, não existe hino, não é? Não existe nações, não existe fronteiras. O que existe é uma estrutura de poder mundial que desenvolve um processo junto a todas as nações, comandando os avatares políticos, os fantoches políticos. Não existe dialéticas comunistas, capitalistas. O que rege hoje no mundo é a tecnocracia na construção da unicracia que visa desenvolver processos de controle e monitoramento global sobre todo o mundo. E isso vai levar a uma série de transformações que levam à renda básica, que levam a uma série de outras transformações que vão conectando ao crédito social. Nós vamos cada vez mais nos aproximando de Black Mirror, para quem assiste esses seriados, né? Então, estamos caminhando para lá. Bom, estamos no meio do caminho, para dizer a verdade. Dito isso, 1.2, a baixa produtividade. O Brasil tem produtividade baixa em diversos setores da economia, notadamente agropecuária e indústria. Por quê? Está havendo um ataque ao campo, né? Isso vocês estão presenciando. Vejam o que está acontecendo na Holanda, na Alemanha, né? Isso está acontecendo no mundo inteiro. E aqui no Brasil há muita exportação. Eles estão desmatando a floresta, acabando com a Amazônia, criando todo um processo financiado por bancos internacionais, né? O Paribas francês, né? O Goldman Sachs, o BlackRock por trás, nós temos o Citibank Group, tem todo mundo desenvolvendo processos de investimento que estão destruindo lá a Amazônia. E o Brasil, na parte industrial, como não há investimento, como não há interesse, como há problemas fiscais, como há uma série de impedimentos, o Brasil continua estagnado. E não muda tanto do que sempre foi o Brasil, colônia, né, para se desenvolver processos fora, porque é isso que acontece, tecnologia Estados Unidos, tecnologia Europa, tecnologia Ásia, e o Brasil e África, todo mundo ali parado, leste europeu, ninguém anda, porque os destinos dessas regiões são outros, né, as dialéticas e o que é previsto para essas regiões são outras situações. O Brasil vai ter pessoas ganhando dinheiro, muito dinheiro, vai ter muita gente ganhando dinheiro, muita gente, entre aspas, né, dos qualificados, dos bem relacionados, das pessoas que têm aí as suas redes, networks bem elaboradas, essas pessoas continuarão ganhando dinheiro, talvez até mais dinheiro, mas existirá uma classe gigantesca de pessoas que realmente estará numa situação de sobrevivência. Será bem difícil os próximos 5 anos. Haverá oportunidades? Sim, haverá para quem tiver visão, para quem tiver um conhecimento diferenciado. Essas pessoas irão se destacar, sem dúvida, irão conseguir galgar posições, mas a grande massa de pessoas, principalmente as pessoas conectadas à mídia aberta, a youtubers, influenciadores, a todas essas mídias stream, que fazem mais do mesmo na manipulação, nas narrativas, que conduzem as pessoas a manter a sua mente
em torno das crenças do sistema, essas realmente vão penar. Vai ser bem difícil para elas. Isso limita o potencial do crescimento da economia, e aí nós vamos parar a infraestrutura deficiente, uma rede de transporte, logística e energia precária aumentam o custo das empresas e dificulta a circulação de bens e pessoas, afetando o potencial de crescimento. Então, vocês imaginem, o Brasil é gigantesco, o Brasil é um continente, não é? Enorme, gigantesco, grande parte da América do Sul. E essa infraestrutura que muda, que tem esses gargalos, que tem todos esses processos que são diferenciados em cada região do Brasil, torna tudo muito difícil. E aí as coisas vão se complicando, e o tempo está passando, e a tecnologia está avançando, mas o país não avança. E olha, não é difícil. Quem mora na região norte do Brasil sabe o que eu estou falando. Se você pegar uma cidade como Santarém, eles estão lá numa situação digital que é anos-luz do que acontece numa capital como São Paulo. Então, as diferenças das capitais, principalmente no Brasil, para as cidades de interior do Brasil, e dependendo da região do Brasil, como o norte, que as estradas são rios, você tem uma dificuldade gigantesca nos processos de desenvolvimento. Então, eles estão acelerando a destruição da Amazônia por conta disso também, né? Além de todas as riquezas que estão se apossando às nações estrangeiras, não é? Entre aspas, não existe nações inimigos, né? A estrutura mundial de poder. Então, essa é a primeira parte, né, dessa situação do Brasil, mas tem mais. Incerteza política e econômica, instabilidade política e econômica tornaram imprevisíveis os rumos da economia brasileira, afugentando investidores de novo. Por quê? Porque a dialética está instaurada, definitivamente instaurada, dentro do... Se o pessoal, só eu retirar algumas pessoas aqui da sala, rapidinho, para que a gente possa continuar. 2 segundos, rapidinho a gente remove todo mundo e pronto. Então, o que acontece? Essas incertezas políticas têm a ver com a polarização do país. Vocês viram o que aconteceu aí na última... que as pessoas acreditam que existe eleição. Não existe, né? Urnas são controladas pelo sistema e eles põem no poder quem eles querem, isso desde os Estados Unidos até qualquer lugar do mundo. Mas essa polarização sobre a população que acredita no sistema, que segue mídia, essas pessoas realmente, num próximo momento, talvez entrem em uma situação de embate maior. Por quê? Porque o país estará numa situação um pouco pior. É interessante que quem conduz esse pouco pior é a mídia, porque como as pessoas se baseiam pela mídia, eles acreditam no que é falado, e isso tudo movimenta, polariza. Então, qual será o próximo movimento da estrutura mundial de poder através da mídia na polarização dessa população? Em que estágio estaremos? O que estaremos enfrentando nas próximas? Porque nessa já houve um certo receio, um certo medo da população de que algo maior acontecesse. Aconteceu, mas ainda numa dimensão menor. Nós imaginamos que possa acontecer em dimensões maiores. Nós temos o narcotráfico instalado em todos os estados do Brasil, e a conexão com o Hezbollah, que já é evidente para nós, né, que já pesquisamos isso há muito tempo, sabemos dessa conexão, de todos os processos, as multinacionais que têm interesses no Brasil, no desenvolvimento da redução populacional que existe em andamento contra o terceiro mundo, que eles chamam. Então, tem todo um movimento em andamento que pode gerar situações complexas para o país nos próximos anos. Bom, dito isso, 1,5, o custo do Brasil, né? A alta carga tributária e burocrática complicam a abertura e manutenção de negócios, desestimulando o empreendedorismo e investimento de novo. Então, como vocês percebem, o tempo todo nós estamos falando aqui o seguinte: não há interesse em investir no Brasil. Mas está acontecendo movimentos em direção a investimentos no Brasil. Sim, Smart Cities, sem dúvida, militar, sem dúvida, né? Mas as coisas, na questão empresarial, principalmente, haverá muitas mudanças. Então, qual será o cenário tecnológico do Brasil nos próximos 5 anos? A gente vai dar uma olhada aqui, a gente inclusive colocou dicas relacionadas a trabalho, para as pessoas entenderem a mudança, e aí já se prevenirem nos processos que vão levar a essas tomadas de decisão. Essa live vai servir bastante para isso também. Incerteza política e econômica, instabilidade política e econômica, que vai gerar maior imprevisibilidade dentro do sistema. Qual o cenário do Brasil para a automação? Qual o cenário do Brasil para a automação? Aqui a gente pegou alguns pontos, alguns tópicos, mas a gente vai aqui do lado citar trabalhos, vai falar sobre o trabalho, vai falar bastante um pouco sobre isso também, que é importante. Então vamos lá.
2.1, automatização dos procedimentos em bancos e empresas. Bancos e empresas já estão usando cada vez mais sistemas automatizados para procedimentos contábeis, processamento de pedidos, serviços de atendimento ao cliente. Mais ou menos, uns 4 anos atrás, nós dizíamos que os bancos iam começar a fechar. E as pessoas ainda olhavam com certa desconfiança. 2 anos atrás, a gente disse, olha, agora eles vão começar a fechar de verdade, por conta do lockdown, por conta de todo o processo que foi desenvolvido pelas Nações Unidas, através da OMS e pela estrutura de poder mundial, na quebra da cadeia de abastecimento, e já nos processos de início de uma como é que é o nome agora? Vai fugir a palavra, condicionamento da população. Esse condicionamento, ele tem ramificações. A transformação do ser humano está diretamente conectada, por incrível que pareça, nos processos de home office, nos processos de metaverso, nos processos de transformação tecnológica. Então, o condicionamento humano, de retirar ele dos seus ambientes sociais, mesmo no trabalho, de ambientes sociais, e colocar ele, isolar ele num processo onde ele está trabalhando sozinho, ou está trabalhando na sua casa, perto da família, e vendendo isso como um benefício, não é? E já preparando essa pessoa para um outro nível, que é quando ele estará atuando dentro do sistema virtual com as suas empresas, atuando com as suas empresas, se ele estiver trabalhando nessa empresa. Ganhando menos, um processo mais estressante, um processo menos remunerado e num processo de, como é que se diz, cotas de trabalho, né? Você tendo que trabalhar por demanda, e com qualidade ainda para conseguir ter resultados. Isso tudo, inclusive, condicionado a sistemas de pagamento e outros processos mais. Então, essa questão do banco não tem volta. A tendência são as agências irem fechando, até restarem algumas poucas, e os caixas eletrônicos desaparecendo, até tudo se tornar digital, inclusive a moeda do Banco Central e todas as conexões que serão criadas, ramificadas em cima de processos digitais. Cada vez mais as pessoas estarão mais próximas das bitcoins, das ethereums, das moedas digitais, não é? E cada vez mais os riscos aumentando. Por quê? Porque dentro dos sistemas digitais o risco é grande quando você é uma pessoa que não tem tanto cuidado. Então, era muito mais complicado ter acesso a uma conta física, mas agora é muito mais fácil ter acesso a contas digitais. Então, o número de golpes, e isso soma-se ao desenvolvimento da inteligência artificial. Hoje mesmo, quando vocês receberam um convite para a live, vocês viram uma inteligência artificial passando as informações da live. Nós pegamos Neide Higashi, uma foto, e transformamos ela em um avatar falante. E ela anunciou a live. Agora, vocês imaginem os golpes que vão surgir a partir daí. Porque, por exemplo, você pode pegar a foto de uma pessoa, colocar em um corpo de uma pessoa, observar a foto daquela pessoa, fazer aquela pessoa falar. Você simplesmente pode retirar a foto daquela pessoa da internet, colocar ela para falar com a voz dela, se você tiver acesso a essa voz, e simplesmente dar um golpe em alguém, da família, não é? Então, as coisas daqui a 5 anos serão muito complexas. E aí você tem todo um processo social, sabe, em desenvolvimento. E é interessante isso, a resistência que existe nas pessoas, de achar que tudo isso é artificial, de achar que isso tudo é uma ficção, de achar que tudo isso daí, esse cara tá louco, ou aquela pessoa ali que alertou tá louca, e ela não se dá conta do que está acontecendo porque ela resiste. Ela acha que isso é para o futuro, que já é presente, não é? E as pessoas não acham que isso é possível, não é? Mas vamos ver o que vai acontecer, porque grande parte das previsões que a gente fez na rede aconteceram e estão acontecendo. E por quê? Estudo, pesquisa, profundidade, né, dentro dos debates que a gente faz aqui na rede. Dito isso, maior uso de algoritmos, deixa eu só aceitar a galera na sala, pessoal, rapidinho. Maior uso de algoritmos de inteligência artificial. Com a expansão da internet das coisas e o volume de dados disponíveis, espera-se que o uso de algoritmos da inteligência artificial cresça para fins de otimização, previsão, classificação, recomendação e automação de processos, principalmente no comércio eletrônico, serviços financeiros e logísticas. Todas as pessoas que estão locadas nessas áreas, elas já têm que olhar essa live e falar assim, amanhã eu estou estudando. Eu estou falando sério. Por quê? Esses empregos de escritórios tendem a sumir. E aí você vai ter que trabalhar na sua casa com especialidade. Então, se você é da área financeira, se você é da área eletrônica, se você é da área de logística, amanhã você tem que entrar em um curso online
e ver assim, qual é a tendência do meu trabalho, qual é a tendência da minha profissão, para onde ela está indo. É fácil conseguir essa informação, vai no Google e pergunta. Quer descobrir de uma vez por todas como funciona a rede de corrupção no Brasil e no mundo? Informações claras, objetivas e com comprovações que não aparecem em nenhum jornal. Você pode ter acesso agora por 15 dias gratuitos. Seja um dos privilegiados, assinante da rede de comunicação Conhecimento é Poder, que desfrutam de conteúdo exclusivos e atualizados constantemente.